Olá pessoal, sejam bem-vindos, professor Dias na área, para mais uma aula de física e a nossa continuação de termologia. Esta é a nossa segunda aula de dilatação térmica, conhecida como dilatometria. Então vamos agora para a dilatação dos líquidos. Pessoal, primeiramente vamos fazer uma introdução sobre o conceito físico da dilatação de um líquido. Nós sabemos que, em geral, os líquidos dilatam mais do que um sólido. E também que o líquido não possui uma forma definida. Precisa de um recipiente para ocupar a sua forma. Então, pessoal, o que nós observamos quando nós temos um líquido dilatando? Ele precisa de um recipiente. E aqui nós temos uma imagem de um líquido que está o nível do seu volume aqui até a borda, ele tem um volume inicial e uma temperatura inicial. Esse líquido sofre um aquecimento. Durante o aquecimento, o seu volume aumenta, pois ele tende a dilatar. E aí a temperatura aumenta e o volume também. Como o líquido estava até a borda do recipiente, uma parte vai transbordar, chamado volume extravasado. E aí que está a grande questão. Será que realmente o dilatou do líquido foi essa parte que transbordou? Não, pessoal. É muito comum o erro cometido por alguns alunos estar nesse conceito. Pensar que apenas o que transbordou foi o que dilatou. Na realidade, pessoal, lembre-se que além do líquido que aumentou seu volume, o recipiente também aumentou seu volume. Por isso, a definição física da dilatação real, que realmente ocorreu do total de volume do líquido aumentado, foi dado pela seguinte situação: o que o recipiente aumentou, mais o que o líquido transbordou, que nós chamamos essa parte transbordada de dilatação aparente. Pessoal, muito importante saber que a parte que transborda chama-se dilatação aparente, mas não é o total que o líquido dilatou, porque além do líquido ter aumentado seu volume, o recipiente também aumentou, menos do que o líquido, mas teve consideravelmente uma dilatação. Então, o conceito físico de dilatação real do líquido é dado pela somatória do recipiente mais a dilatação que transborda, chamada aparente. Vamos entender um pouco mais agora sobre esse conceito. Pessoal, então aqui nós temos o conceito agora da dilatação térmica real dos líquidos. Primeiramente, nós temos que considerar que a dilatação dos líquidos, como ocupa um volume de um recipiente, então essa dilatação é uma dilatação volumétrica. Tudo bem, pessoal? Então, vai ter a questão das três dimensões, volumétrica. E aí nós representamos essa dilatação, a variação do volume que ocorre com o líquido. E aqui nós temos a equação mostrando o que é a dilatação real de um líquido. É a somatória do recipiente mais a parte aparente, que é a parte que transborda. Tudo bem, pessoal? Agora nós devemos lembrar que a expressão para a dilatação volumétrica nós temos que depende de três fatores, três grandezas: o volume inicial, o coeficiente de dilatação γ e a variação da temperatura. É a equação para dilatações volumétricas. Então, nós podemos associar cada expressão à sua dilatação volumétrica. Nós podemos representar desta forma: a variação do volume real do líquido, vamos botar aqui real, apenas o R, é o volume inicial que ele ocupa, o coeficiente real que ele tem, vezes a variação da temperatura. Nós podemos também colocar para a dilatação aparente. A variação do volume aparente será dada pelo volume inicial
coeficiente aparente vezes a variação da temperatura. E a dilatação do recipiente também será dada pelo, vamos colocar RE, recipiente, volume inicial, coeficiente do recipiente, vezes a variação da temperatura. Pessoal, se nós pegarmos essas equações separadas aqui, ó, e substituir esse segundo termo em cada uma aqui, nós observamos que o volume inicial é o mesmo para todos. A variação de temperatura também é o mesmo para todos. Então, vamos eliminar o volume e a variação de temperatura. E aí vai sobrar apenas os coeficientes ao substituirmos essa segunda igualdade em cada uma, pois todos ocupam o mesmo volume inicial e vão sofrer a mesma variação de temperatura. Então, como nós podemos reescrever essa equação também? O coeficiente real será a somatória do coeficiente também aparente mais o coeficiente do recipiente. Então, ao substituirmos o segundo termo, o volume e a variação de temperatura serão eliminados, e aí apenas resta o coeficiente de cada elemento da dilatação real. Tudo bem, pessoal? Então, aqui está uma grande observação. Vamos para o próximo tópico. Pessoal, nós temos aqui o primeiro exemplo que diz o seguinte: o tanque de gasolina de um carro com capacidade para 60 litros, então nós temos aqui o volume total suportado pelo tanque, e é completamente cheio, então nós utilizamos a capacidade total do tanque a 10 graus Celsius. E o carro é deixado no estacionamento onde a temperatura é 30 graus Celsius. Então, houve uma variação de temperatura, consequentemente, uma dilatação do líquido, sendo o coeficiente de dilatação volumétrica da gasolina igual a 1,1, 10 na menos 3 graus Celsius elevado a menos 1, e considerando desprezível, vamos destacar essa palavra, a variação do volume do tanque, ou seja, pessoal, do recipiente, qual a quantidade de gasolina derramada em litros. Pessoal, se ele pede gasolinas derramada, é a dilatação aparente. E ele quer que esteja em litros. Nós já estamos com a unidade em litros. Então, primeiramente, vamos compreender o conceito de dilatação de um líquido. Nós já sabemos que a dilatação é a variação do volume real de um líquido. Ela é dada pela igualdade da dilatação que transborda, chamada de aparente, mais a dilatação do volume do líquido, além do líquido transbordado, mais a dilatação volumétrica do recipiente. Como ele pede para desprezar a variação do volume, então nós vamos considerar, pessoal, que essa variação do recipiente foi igual a zero. O que nós vamos ter, então, como consequência? Que toda a dilatação real do líquido, realmente que o líquido dilatou, será aquela que ele vai transbordar, porque o tanque estava cheio completamente. Então, observe, pessoal, aqui, ó, toda a dilatação real será aquela que o líquido transbordou, só num caso particular. Tudo bem, pessoal? Então, nesse caso, nós vamos considerar essa situação. Então, ele pede a dilatação aparente, que é a mesma dilatação real do líquido. Tudo bem? Então, vamos aqui colocar a expressão para nós calcularmos a dilatação aparente, que é aquela que foi derramada. É o volume inicial vezes o coeficiente, no caso que será do líquido, né? Ele deu o coeficiente também aqui, vezes a variação de temperatura. Então, nós já temos aqui os três fatores que vão nos dar a informação pedida. Nós temos o volume inicial, 60 litros, o tanque completamente cheio. A variação de temperatura estava em 10, foi para 30. Vamos fazer a variação, né? 30 menos 10, 20. E o coeficiente está aqui,
Então, basta nós substituirmos os valores e as unidades estão corretas. Então, vamos substituir os valores aqui ao lado. Então, a variação do volume aparente derramada será dada pelo volume inicial 60. Vamos colocar aqui 60 vezes o coeficiente 1,1 vezes 10 na menos 3 e a variação de temperatura, que é a temperatura final menos inicial, 30 menos 10, 20 graus Celsius. Pessoal, vamos fazer a conta aqui. Nós temos dois zeros aqui. Observe esses dois zeros, nós podemos eliminar com a base 10 negativa. Nós podemos eliminar esses dois zeros com 3 negativo. Nós teremos 10 elevado a menos 1, como se tivesse menos 3 vezes 10 elevado a 2. Então, menos 3 com 2 positivo, menos 1. Então, vamos considerar essa ideia e colocar agora o resultado. Variação que transborda aparente será dada. Pessoal, vamos logo colocar apenas os números. 6 vezes 1,1 vezes 2 vezes 10 na menos 1, após eliminar os zeros com a base 10. Aqui nós vamos multiplicar esses três valores. Nós teremos 1,1 vezes 2, 2,2 vezes 6. 2,2 vezes 6, teremos 13,2 vezes 10 na menos 1. Pessoal, então nós olhamos o resultado, não está em notação científica o resultado. Então nós temos que eliminar esta base 10 que está aqui ao lado. Para eliminar, basta nós andarmos uma casa para a esquerda, como se nós estivéssemos dividindo por 10 elevado a 1. Porque o expoente aqui está negativo, para transformar em positivo, bastaria dividir por 10. Então, eliminando esta base 10, vamos andar uma casa para a esquerda. Então, a variação do volume aparente que transbordou foi 1,32 litros. Tudo bem, pessoal? Então, nós temos essa variação que ocorreu nesse tanque de gasolina. Tá bom, pessoal? Então, a primeira ideia está aqui. Nós temos que entender que a parte derramada foi, na realidade, nessa situação, o real que o líquido dilatou. A alternativa certa, nós temos aqui, letra A. Vamos para o próximo exemplo. Pessoal, vamos para o exemplo 2. Um recipiente de vidro de capacidade 2 vezes 10 ao quadrado centímetro cúbico está completamente cheio de mercúrio. Pessoal, o recipiente cheio de mercúrio, então esse aqui é o volume inicial, a 0 graus Celsius. Os coeficientes de dilatação volumétrica do vidro e do mercúrio, observe, pessoal, que a gente está dando aqui a dilatação do recipiente e do líquido. Está aqui, primeiramente, o do vidro, respectivamente, e aqui o do mercúrio, que é o líquido. Tudo bem? Aquecendo o conjunto a 100 graus Celsius. Está aqui, aquecendo o conjunto a 100 graus Celsius. O volume do mercúrio que extravasa, então se ele pediu o que extravasa, ele pediu o aparente em centímetro cúbico vale. Pessoal, então aqui nós temos a ideia da questão que ele pede a dilatação aparente. Então, a variação do volume aparente é o que foi pedido e ele pede em centímetro cúbico, está já na unidade correta. Tudo bem? Então, nós sabemos, pessoal, nós temos duas maneiras de responder essa questão. Então, nós queremos a dilatação aparente. Então, nós sabemos que para nós sabermos, precisamos do volume inicial, o coeficiente aparente vezes a variação da temperatura. Observe, pessoal, que na questão
não foi fornecido o coeficiente aparente, apenas o do vidro e do mercúrio. Tudo bem, pessoal? Então, o que nós temos que fazer é lembrar que dá para nós descobrirmos o coeficiente aparente. Ah, professor, sim, nós temos o volume inicial já, que é esse 2 vezes 10 ao quadrado. Nós temos a variação de temperatura que foi de 0 a 100. Então, nós só estamos precisando do coeficiente aparente. Como nós vamos descobrir? Pessoal, pela segunda expressão, que é o coeficiente real. Tudo bem, pessoal? É dado pela somatória do coeficiente aparente mais o coeficiente do recipiente. Então, nós temos como encontrar o coeficiente. Basta nós isolarmos o coeficiente aparente, que será dado pelo coeficiente real menos o coeficiente do recipiente. Então, nós vamos descobrir e, no final, substituir na equação. Essa é a primeira forma de resolver. Então, nós vamos colocar aqui os valores, vamos descobrir agora, vamos apenas destacar aqui a equação que nós vamos utilizar para descobrir. Nós vamos utilizar as duas equações para a resolução. Primeiro, descobrir o coeficiente, para depois substituir, descobrir quanto transbordou de volume em centímetro cúbico. Tudo bem, pessoal? Vamos agora substituir. Vamos substituir primeiramente os coeficientes. Coeficiente aparente será dado o coeficiente real, que é o do mercúrio, 1,8 10 na menos 4, menos o coeficiente do vidro, do recipiente, 4 vezes 10 na menos 5. Pessoal, nós estamos observando que nós temos uma subtração de base 10 que os expoentes são diferentes. Então, nós temos que deixar os expoentes iguais. Pessoal, eu vou pegar o menor e deixar aqui, o menor, no caso, será o 10 elevado a menos 5, e vou deixar o 10 a menos 4 igual a ele. Então, um detalhe importante, nós vamos deixar sempre igual o menor expoente. Para deixar igual, nós temos que acrescentar menos 1 aqui. Menos 1, menos 4, menos 5. Então, nós temos que andar uma casa para a direita. Uma casa para a direita diminui. Então, nós vamos ter aqui o resultado 18, 10 na menos 5, andando uma casa para a direita, menos 4, 10 na menos 5. Agora nós podemos subtrair 18 menos 4, 14, vezes 10 na menos 5. Então está aqui o coeficiente, graus Celsius elevado a menos 1. Aparente, seria aqui aparente, que transbordou. Então agora nós já podemos substituir esse valor na equação para descobrirmos a variação do volume transbordada. Então, vamos agora substituir a variação do volume aparente, o volume inicial, 2 vezes 10 ao quadrado, vezes o coeficiente aparente nós já sabemos, 14, 10 na menos 5, e a variação de temperatura 100 graus Celsius. Nós vamos colocar 10 ao quadrado, para facilitar a nossa base 10. Então, nós temos aqui, variação do volume aparente. Vamos multiplicar número com número, 2 vezes 14, 28. Conservar a base 10 e fazer as operações. 2 com 2 dá 4. 4 com menos 5, 10 elevado a menos 1. E aí o resultado, pessoal, não está aqui. 28 é maior que 9. Ando uma casa para a esquerda, mais 1 aqui. Menos 1 com mais 1. Então, nós teremos 2,8, 10 elevado a 0. Que ficaria menos 1 com mais 1, 0. Então, nada mais é do que a variação do volume, 28 centímetros cúbicos. 10 elevado a 0 é 1. Então, nós temos 2,8 centímetro cúbico transbordado nessa questão. Alternativa, letra E. Poderia vir só o 2,8, mas ele colocou nessa forma de notação científica.
Então, pessoal, nós temos aqui a variação do volume transbordado. Professor, qual seria a outra maneira de resolver essa questão? Nós vamos mostrar agora a outra maneira, mais trabalhosa, mas é uma maneira de você enxergar que existe a outra possibilidade. Vamos mostrar agora. E a segunda forma de resolver essa questão é só utilizarmos a equação geral, variação do volume real igual a somatória da variação do volume que transborda aparente mais a variação do volume do recipiente. Ah, professor, então é somente utilizar a equação geral de uma dilatação de um líquido, que é a somatória do que transborda mais do que o recipiente dilata. E aí, professor, o que nós vamos fazer? Nós vamos substituir o valor isolando a variação do volume que ele pede. Ele pede a variação do volume que derrama, extravasa, aparente, isolando, passa a variação do volume para lá, subtraindo. Então, nós vamos ter a variação do volume real menos a variação do volume do recipiente. Então, é só fazer essa substituição, encontrar o valor da variação do volume real e subtrair com a variação do volume do recipiente. Nós vamos fazer aqui separadamente, nós poderíamos também fazer aqui direto, substituir a equação, mas vamos fazer separado. Então, a variação do volume do líquido real é o volume inicial vezes o coeficiente real vezes a variação de temperatura. Nós vamos substituir aqui o volume inicial é 2 vezes 10 ao quadrado. O coeficiente real é o coeficiente do mercúrio, 1,8 vezes 10 na menos 4. E a variação de temperatura é 100. Vamos colocar 10 ao quadrado. Observamos que 2 multiplica com 1,8 e as base 10 com base 10. Então, 2 vezes 1,8, 3,6. Só o 10 ao quadrado. Com 10 ao quadrado positivo, fica 10 ao quadrado na quarta positivo. E ao lado terá 10 na quarta negativo. 4 com menos 4, 10 elevado a zero. Então, a variação do volume real, 3,6 centímetro cúbico. Então, nós colocamos aqui 3,6 centímetro cúbico, menos a variação do volume do recipiente, que nós vamos calcular separadamente, variação do volume do recipiente, que é igual à expressão volume inicial, só que aqui muda apenas o coeficiente do recipiente, vezes a variação de temperatura, que é a mesma. Os dois valores que são idênticos é o volume inicial e a variação de temperatura, que vai ser 2 vezes 10 ao quadrado. O coeficiente do recipiente é o de vidro, 4 vezes 10 na menos 5. E a variação de temperatura, 10 na segunda. 2 vezes 4, 8. Nós temos aqui 8. 10 ao quadrado, com 10 ao quadrado é na quarta, com 10 na menos 5, nós vamos ter 10 na menos 1 centímetro cúbico, que é a mesma coisa que escrever, pessoal, 0,8 centímetro cúbico. E aí, substituindo aqui, 0,8 centímetro cúbico, a variação do volume aparente será 3,6 menos 0,8, 2,8 centímetro cúbico. Pessoal, ao lado do 2,8 tem um 10 elevado a zero, a base 10 que está sempre ao lado de um número. Então, é o mesmo resultado. Então, observe que nós chegamos no mesmo resultado utilizando a equação geral. Tudo bem, pessoal? Então, é uma forma de você compreender
E você pode usar a equação dos coeficientes, encontrar direto na dilatação aparente, ou usar a equação geral, fazendo as duas separadamente. Tudo bem? Então, a alternativa certa, letra E. Vamos para o próximo conceito. Pessoal, agora vamos para um tópico que fala sobre a dilatação dos líquidos, mas agora em especial a dilatação anômala da água. Ah, professor, dilatação anômala da água? Exatamente, é a dilatação anormal que a água tem em dois intervalos de temperatura, entre 0 e 4 graus Celsius. Pessoal, apenas nesse intervalo de 0 a 4. Acima de 4, ela se torna normal. Abaixo de 4, ela se torna, abaixo de 0, também se torna normal. É apenas nesse intervalo entre 0 e 4 graus Celsius. Professor, por que ocorre isso? Só a explicação mais detalhada para vocês, eu vou colocar agora, como uma forma de você compreender o motivo dessa irregularidade. Está a explicação através da química, através da ponte de hidrogênio. Então, a explicação está aqui em decorrência da ponte de hidrogênio que a água forma aqui na sua estrutura sólida. Você observa que com a ponte de hidrogênio, o volume no sólido, vamos colocar aqui, o volume no sólido, ele é maior do que o volume no líquido. O volume é menor. E essa diferença de volume que vai fazer com que a água se comporte entre 0 e 4, que é entre o sólido e o líquido, de uma forma irregular. Tudo bem, pessoal? Então, está aqui, em decorrência da ponte de hidrogênio, que a água tem esse comportamento anômalo. Ah, professor, só a água que tem esse comportamento anômalo? Não. O ferro, o bismuto, outras substâncias também têm esse comportamento, mas nós destacamos a água. Tudo bem? Então vamos agora observar esse fenômeno agora entre cada intervalo de temperatura, de 0 a 4, depois de 4 a 0 graus Celsius. Então aqui nós temos, pessoal, o primeiro exemplo dessa anomalia. Primeiro, nós vamos variar a temperatura de 0 a 4 graus Celsius. Nós vamos ter um aquecimento da água. Então, a água inicialmente está no estado sólido e vamos levar para o estado líquido, considerando a temperatura de pressão normal, tá? A pressão atmosférica. A água no sólido está tendo a transição de 0 a 4 aqui, de sólido para líquido. E o que acontece com a água? Nós observamos que o normal, pessoal, de uma substância ao aquecer, aumentando a temperatura, a dilatação ocorre, aumentaria o volume. Mas o que nós observamos com a água? Que a água tem uma perda de volume. Opa! Observe aqui que o nível de volume diminuiu. Então, a água entre 0 a 4 graus Celsius, nesse intervalo, ao invés dela aumentar o volume, ela diminui o volume. Professor, por que isso ocorre? Pessoal, está aqui a explicação. Em decorrência da ponte de hidrogênio, que no sólido tinha um volume maior, e aí, professor, enquanto ela está indo de 0 a 4, essa ponte de hidrogênio está sendo desfeita. E aí está tendo essa perda de volume, pois quando chega no líquido o volume diminui. Então, em decorrência da ponte de hidrogênio, o volume está diminuindo porque está sendo desfeito essa ponte. E aí é o período que a água diminui o volume. Professor, e depois que a ponte é desfeita? Observe, pessoal, que a água volta à sua normalidade. Aumenta o seu volume novamente, porque aqui a ponte de hidrogênio já foi desfeita. Tudo bem, pessoal? Então, em decorrência da ponte de hidrogênio está sendo desfeita, vamos colocar aqui, ó, ponte de hidrogênio está sendo desfeita, um volume maior, a água diminui o seu volume e não aumenta. Ah, então está aqui o detalhe, aqui não tem mais ponte de hidrogênio acima de 4 graus Celsius, a água se torna o normal para a dilatação.
é aumentar o volume. Tudo bem, pessoal? Então, em decorrência da ponte de hidrogênio. Vamos agora para o próximo exemplo. Pessoal, quando agora nós vamos de 4 a 0 graus Celsius, nós vamos sair do líquido e vamos para o sólido, nós vamos resfriar a água. Então, nós temos aqui a água no estado líquido e vamos levar para o estado sólido. Pessoal, o normal, quando nós resfriamos, nós vamos contrair a molécula. O normal, a temperatura diminuindo, resfriando, o volume diminui. Mas o que acontece com a água? Quando nós diminuímos a temperatura, o volume aumenta. Professor, por que o volume aumenta? Observe aqui, pessoal, ó, que teve um aumento de volume. Pessoal, a explicação está para a ponte de hidrogênio. Ah, professor, a ponte de hidrogênio aumenta o volume, o espaçamento é maior, o volume aumenta. Então, enquanto ela está indo de 4 a 0, o volume está aumentando em decorrência do espaçamento da ponte de hidrogênio. Professor, então, pessoal, a explicação, tudo está em decorrência da ponte de hidrogênio. Lembrando que é apenas entre 0 e 4 graus Celsius. Depois, o normal vai acontecer. Abaixo de 0, vai começar a aumentar o seu volume, vai começar a diminuir o seu volume. Então, é até 0 que o volume aumenta. Depois, normaliza, porque a ponte de hidrogênio já foi feita. Tá bom, pessoal? Então, vamos agora entender como é que isso pode ser explicado através da densidade do volume. Nós temos dois gráficos importantes, que é o gráfico do volume, aqui está em centímetro cúbico, e o gráfico da densidade da substância. A densidade da substância, quando é específica da substância, ela é chamada de massa específica, mas é a mesma coisa que densidade. Tudo bem, pessoal? Apenas o nome é diferente. Então, nós temos aqui o gráfico do volume e o gráfico da densidade. O que nós sabemos é que densidade, pessoal, é a massa dividido pelo volume. Como a massa não muda, a massa é constante, a massa do líquido lá na transformação, e nós temos uma inversa proporcional entre densidade e volume. Quando uma é maior, a outra é menor. Então, nós temos uma inversa proporcional entre densidade e volume. Por isso que nós estamos observando nos dois gráficos que de 0 a 4 graus Celsius, pessoal, o volume diminui porque a ponte de hidrogênio está sendo desfeita. Então, de 0 a 4 graus Celsius é o mínimo volume que nós temos da água, é o menor volume que nós temos da água. Entre 0 a 4. Quando chega em 4 é o menor volume, o volume mínimo. Só que a densidade, como é inversa do volume, como a densidade sendo inversa, sendo o volume menor, a densidade será máxima em 4 graus Celsius. Então, aqui nós temos que a densidade máxima da água está na temperatura 4 graus Celsius. Professor, qual é a densidade máxima da água? Está aqui, pessoal, 1 grama por centímetro cúbico. Então, o que você deve saber é que a água, em 4 graus Celsius, o volume é o menor, pois a ponte de hidrogênio está sendo desfeita ainda, e, consequentemente, a densidade será máxima em 4 graus Celsius. O valor máximo é 1 grama por centímetro cúbico. Tudo bem, pessoal? Essa anomalia ocorre com a questão da ponte de hidrogênio, que está sendo desfeita entre 0 e 4 graus Celsius. Vamos agora compreender o que essa anomalia da água traz de benefício para a natureza, para que a natureza consiga manter os seus seres vivos quando um lago congela. Vamos agora analisar esse detalhe. Pessoal, e para compreendermos a parte final, em regiões que nós temos o frio como decorrência
podendo congelar os rios, o oceano. E o que nós temos como detalhe? Nós observamos que a água fica líquida na parte de baixo e sólida na parte da superfície. Então, nós temos água líquida aqui, gelo por cima dessa parte líquida. Mas por que isso acontece? Pessoal, em decorrência da anomalia que a água tem entre 0 e 4 graus Celsius. Então, quando nós temos o ar aqui resfriando, quando a água chega a 4 graus Celsius, essa água chegando a 4 graus Celsius, ela fica com a sua densidade máxima. Então, nós temos aqui uma densidade máxima. E aí a água como se estivesse pesada. E aí não ocorre mais, pessoal, o processo aqui chamado corrente de convecção, que a parte fria desce, a parte quente sobe, o processo da corrente de convecção. E como a água fica aqui a 4 graus Celsius, então ela fica sem aqui 4 graus Celsius, água líquida, e aqui vai resfriando 3, 2, 1, aí chega no 0, congela, e aqui não procede mais a questão da corrente de convecção. Por isso, consegue-se congelar a superfície, fica a 0 graus Celsius, gelo, e aqui nós temos a parte inferior líquida, pois ao chegar em 4 graus Celsius a densidade é máxima. E assim, pessoal, nós conseguimos ter seres ainda que conseguem conviver nessas regiões, seres vivos, as algas cianofícias, peixes e entre outros seres que vivem no oceano, por exemplo. Tudo bem? É muito comum aparecer essa questão em provas sobre a anomalia da água nessa questão do gelo na superfície líquido na parte inferior. Pessoal, espero que você tenha entendido esta aula. Te vejo na próxima aula. Um forte abraço.